curso, aula, o que seja, né? Estou aprendendo aí. Então aí, tá gravando, né? A partir de agora, a gente está aqui na nossa sala de aula online e no intuito de repartir experiências com nossos atletas e com outros, né, que quiserem chegar aí. Eu convidei algumas pessoas, não abri um convite muito grande, não fiz uma divulgação massiva por mais dias, porque eu queria concentrar mais um número menor mesmo de pessoas, né, para a gente fazer esses testes, ainda sem saber como vai dar certo aqui as questões de internet, de máquinas, o computador vai suportar, mas até agora espero que dê certo. Se não der certo, pelo plano B, a gente continua pelo meu celular e dá para dar continuidade do mesmo jeito. Ok, gente? Então vamos lá. Eu vou dar uma desligada aqui em algumas funções de internet no próprio computador, para deixar o computador liso, sem muita captação, né, e ele poder ficar tranquilo aí. Desligar alguns programinhas aqui. Pronto, ele fica usando menos aqui a CPU e tudo mais. Gente, seguinte, então o intuito disso daqui é a gente manter o condicionamento, né, nesse período de isolamento. Então, tentando trazer bases fisiológicas, né, base da fisiologia para esse momento, né? Eu vou dar uma ligada aqui na luz aqui, só minha luz externa, peraí. Tentei dar uma ligada na luz do quarto, para ficar um pouco mais claro. Tem uma luz aqui também de frente para mim. Mas vamos lá, gente. Plauto, Oi. Plauto, só um minuto. Eu não sei se sou só eu, se é o meu áudio aqui, mas eu tô com muita interferência no áudio, como se tivesse alguma coisa próxima, ligada. Eu não sei se os colegas estão ouvindo a mesma coisa ou se É tem uma algum, questão do meu áudio aqui. é algum barulho de ventilador, de vento, Ah, alguma coisa assim? pronto, agora parou. Agora parou. Não, então era talvez o ventilador meu aqui também, que estava bem de lado pro Ah, computador, tá vindo daqui para lá, ó. Aí eu virei ele mais então para tá dentro. massa. Ele tava meio na lateral aqui para pegar o computador. Então pronto, tá aqui. Tá, tá joia. Ótimo, ótimo, perfeito. Bom, então vamos lá, galera. A ideia aqui é sempre essa, né? A gente fazer a coisa acontecer, a coisa andar, né? Então, uma das coisas que eu quero fazer é me apresentar, né? Já que eu estou gravando aqui também e convidei uma ou outra pessoa que não me conhece também, né? O intuito é a gente se apresentar e fazer a. Então vamos lá, né? Meu nome, né, é Plauto Holanda, né? Eu sou um treinador, né, graduado em educação física e apaixonado, né, por esportes, né, apaixonado por treinamento. Coloquei essa imagenzinha aí para entenderem que eu não sou só aquele atleta, mas eu sou aquele cara que adora estar passando conteúdo, que adora tá fazendo a coisa acontecer, né? E, enfim, ah, busco trazer, trocar experiências sempre com todo tipo de pessoa, de todos os segmentos e principalmente sobre a corrida, que é meu objeto de estudo hoje, que é o que eu mais gosto, né, de estar analisando, estudando, trocando ideias com outros que entendem bastante também, né? E, enfim, né, essa paixão move a gente a tentar toda hora estar fazendo a coisa acontecer, né? Então, vão tendo paciênciazinha comigo aqui. O programa estava funcionando de forma mais tranquila agora, né? Mas por conta, eu acho, da conectividade aqui geral, ele está dando um pouco de delay, então a ideia era essa, né? Era passar mesmo essa informação de quem sou eu, né? Mas vamos lá para o que interessa, né? E principalmente o programa aqui está dando essa interferenciazinha, mas vamos lá, tenho certeza que vai dar certo aqui. A ideia é o que? É a gente fazer o que está acontecendo hoje, né? Que é a pergunta. Que é isso aí que eu acho que vocês estão vendo, né? Se dá pra gente treinar
com pouco, né? Zoraia, eu lembrei muito de ti com essa foto aí, né? Aquela coisinha, aqueles pezinhos, aquelas fotos que até tu me mandou, né? Do colchonete com a cordinha, com elástico, né? E aí você comprou, adquiriu mais coisas aí, né? Eu acho que não só a Zoraia, mas várias outras pessoas nesse momento tentaram adquirir mais equipamentos mínimos possíveis para poder fazer em casa, né? E não sou eu que vou responder essa pergunta, né? Dá para treinar com pouco, né? Eu não preciso responder essa pergunta porque vocês mesmos podem ter essa interpretação aí, né? Do se dá para treinar com pouco ou não, né? Então, eu acredito que para treinar com pouco, né, a gente precise do mínimo necessário e de duas coisas no máximo necessário, que é criatividade, um pouco de criatividade, que não pode simplesmente vir só de você, pode provir também de um treinador, de alguém que entende do assunto, né, e determinação e vontade, né, que aí eu lembro desses caras aqui, ó, vocês estão vendo aí? Esses caras aí, ó, pra mim isso é o... Chela nyosha mguu. Mguu wenye umekanyanga chini inyoke. Porque ela mostra Weneina, hiyo yako ni half cock. Tudo isso, né? Da parte da criatividade. Keep kazi na kwa moyo well done. Maguti well done. Né? Maguti leo amekula nini? Então, nós hoje estamos tendo pouco tempo, pouco espaço, né? Poucos equipamentos. Chela nyosha mguu. Mguu wenye umekanyanga chini inyoke. A gente tem que usar o mínimo que tem com a criatividade. Weneina, hiyo yako ni half cock. A criatividade muitas vezes compartilhada. Se você não tem tanta experiência, você vai recorrer Keep kazi na kwa moyo well done. Maguti well done. Maguti leo amekula nini? E aí vai lhe repartir isso. Então, as pessoas com criatividade, Chela nyosha mguu. essa turma, Mguu wenye umekanyanga chini inyoke. A gente vê que com pouco Weneina, hiyo yako ni half os cock. corredores do mundo, né? São os caras que estão correndo, Keep kazi na kwa moyo well done. Maguti well done. Maguti leo amekula nini? Depois que eles se tornam atletas de elite, eles ficam mais... Chela nyosha mguu. Eles recebem Mguu mais, wenye umekanyanga chini inyoke. mas até eles chegarem lá mais para cima, perto Weneina, hiyo yako ni half alta cock. performance, eles treinam muito com isso daí, né? Com pistas de atletismo, na verdade. Keep kazi na kwa moyo well done. Chão batido, Maguti well done. com equipamentos Maguti leo amekula nini? bem ineficientes, bem velhos, usados às vezes. E os caras conseguem. Chela nyosha mguu. Então, Mguu wenye umekanyanga chini inyoke. né? Vamos iniciar aí uma situação. Vamos para o princípio do que é saúde, né? Eu quis começar com isso porque a maioria de vocês não é aquela galera africana que está mostrando ali. A maioria de nós, né? Ninguém está correndo, buscando performance. No caso, muitos daqueles caras buscam a performance até pela questão de sobrevivência, porque se eles conseguirem ser grandes atletas, eles vão conseguir ganhar um pouquinho melhor do que ficando lá naquela situação deles, né? Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara nessa situação de hoje, né, que a gente vem passando, é que muita gente não para interpretar o conceito de saúde, né? Que a gente às vezes só interpreta, né? Eu aprendi isso na faculdade, né? Que saúde não é a ausência de doenças, né? Que a saúde não é simplesmente não estar doente, com o corpo sem doença, pronto aqui direitinho, não é, né? A saúde é algo que vai muito mais além. Existem conceitos dentro desse conceito da saúde mais rebuscados, né? Esse conceito é de 1948, né? Você tem ideia, em 1948 as pessoas já tinham tido a noção do que era saúde, né? Num sentido mais amplo da palavra, né? Que saúde é um bem-estar físico, mental e social. Ou seja, dentro dos conceitos mais rebuscados, se você for, né, ler as diretrizes maiores da própria OMS, que isso é um conceito da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, se você for rebuscar, ele relaciona inclusive desemprego, né, a não ter saúde. Desemprego que vai gerar uma baixa estima, vai gerar possíveis quadros de depressão, ou que vai gerar vícios, né, alcoolismo e tal. Então tudo isso ele relaciona uma coisa com outra, então não está desassociado, né? Você ter saúde está associado muito à realidade
a realidade de outros conceitos, né? Bom dia aí para quem entrou. Eu peço que desligue o microfone, quem for entrando, por favor. E se quiser falar, pode ligar o microfone, falar, fazer a pergunta sem nenhum problema e depois desliga de novo, só para não ficar dando interferência, beleza, galera? Então a gente está aí, né, vendo o conceito de saúde, e aí a gente vai entrar com mais detalhes, né? Que o bem-estar físico, né, é a relação, né, realmente do corpo, é a saúde do corpo, né, de funções mesmo, né, de você estar com todas as funções do corpo funcionando direitinho, sem problema nenhum, né. Não tem a ver com estética, gente, né, é óbvio, o bem-estar físico não necessariamente tem a ver com estética, tem a ver simplesmente com o quadro clínico, né, fisiológico da pessoa, né. Os exames, né, sanguíneos, as taxas, tudo direitinho, né, se está tudo dentro de um padrão de saúde, então você está com o seu bem-estar físico em dia, né? O bem-estar físico social, aí é aquilo que eu falei, né? Nossos relacionamentos, né, em relação às pessoas, ao clima, né, a harmonia entre tudo, né? O bem-estar social tem a ver com o bem-estar familiar, tem a ver com o bem-estar no trabalho, né? Ou seja, eu exercer uma função de trabalho bacana, eu ter uma boa relação, eu ser bem remunerado, o necessário para que eu tenha uma vida digna. Então isso também é saúde, ok? O bem-estar social, né, que junta trabalho, família, amigos, isso também é saúde. Que aí essas coisas são interligadas, uma coisa não vai desligar da outra, que é o bem-estar físico, social, vai levar também ao bem-estar espiritual, que não tem a ver com religião. O bem-estar espiritual é simplesmente isso aí, a satisfação, né, dos nossos valores internos, né, o nosso plano de vida. Então, quando você está bem com a família, com o trabalho, seu corpo está legal, você internamente tem uma sensação de satisfação interna, né, que liga-se ao emocional. Então, você emocionalmente está bem, né, e espiritualmente você está bem porque as coisas estão equilibradas, né. E o mental, obviamente, como nada está desligado, né, satisfazer as nossas necessidades de conhecimento, desenvolvimento pessoal, ou seja, a saúde está ligada também à educação, ou seja, ao nível de informação que eu posso ter acesso a receber, né? Então, não adianta o corpo estar muito bem se eu moro numa região que os próprios governantes ou os acessos não me dão tanto acesso para eu adquirir conhecimento, né? Conhecimento técnico mesmo, né? Se eu não tenho tanto conhecimento, isso também está relacionado à falta de saúde, ou seja, a saúde também está ligada a eu receber educação, a eu ter acesso a isso. É isso que a gente está tendo aqui. Eu poder ter um computador, eu poder ter um conhecimento e através do computador passar para vocês que têm o computador, o celular de vocês para poder estar vendo isso. Então é fantástico toda essa junção das coisas, né? Que mostra que a saúde engloba muito mais do que só eu estar doente ou não estar doente, né? A saúde engloba muito mais coisas, como a gente já falou. Então vamos dar seguimento aí, né, para a próxima aqui, para a gente entrar já a falta disso, a falta da saúde, né, ela gera uma consequência de coisas. Aqueles quatro quadradinhos que a gente viu antes ali, elas geram uma consequência em cascata, ou a falta de um, ou a falta de dois deles, né, ou a falta dos quatro, né, para muita gente que está realmente sem saúde no sentido geral, mas às vezes a falta de um deles, né, vai desencadear um monte de outras coisas no nosso corpo. Vocês sinalizem aí, viu, pessoal, se está dando para escutar bem, se está dando para ver a imagem bem, se estão entendendo aí o que está escrito, que eu não sei se vai aparecer para vocês de boa, mas a saúde, a falta dela, né, lembre-se, saúde, quando eu falar saúde, agora vocês vão lembrar daqueles 4 quadradinhos, né? Físico, social, emocional, espiritual, né? Bem-estar geral. Uma daqueles balancetes faltando vai gerar essas coisas aí, né? Que são sensações, emoções, né? Tanto físicas quanto emocionais, que nos levam a uma defasagem do nosso ser como um todo, né? Uma coisa está tão ligada à outra que vocês estão cansados de escutar e saber que quando nós estamos estressados mentalmente, tem coisas, por exemplo, de trabalho, de família, que seja, a gente sente no nosso corpo. A gente fica doente por decorrência de sensações emocionais estressantes.
né? Ou seja, o nosso emocional está ligado no fisiológico, né? Então, se as nossas emoções, nosso emocional não é legal, não tá recebendo boas sensações, né? O nosso cérebro está recebendo boas sensações, não está em harmonia com alguma coisa, o nosso corpo vai pagar um preço, né? Então, isso é bem claro. Eu tenho uma reação assim, que já é básica, desde a minha adolescência. Eu fico com coceira aqui nos braços e nas pernas, perto dos cotovelos. É engraçado, é bem aqui que aparece um monte de bolinha vermelha, e perto da dobradiça do joelho, aqui dentro também, a mesma coisa interna. Quando eu estou na situação de estresse, faz tempo que eu não tenho isso, isso é um medidor meu de estresse. Quando eu estou realmente numa situação de estresse, de ansiedade, eu começo a ter essa coceira, dentro aqui nas pernas, na parte interna, bem na dobradiça do joelho, e bem aqui nessa parte aqui dos braços. Vocês veem, e eu no começo da vida, até uma boa parte, eu nem relacionava uma coisa com outra, mas depois eu comecei a perceber que é quando eu estou ansioso, quando eu estou nervoso, quando eu estou passando por alguma situação, que graças a Deus há muito tempo eu não tenho isso, né? Graças a Deus eu consegui ter, a maturidade leva a gente, né, a aprender a viver melhor e a se estressar menos, né, digamos assim. Então, gente, isso para mim, né, é uma coisa que faz a gente repensar, né, no que a gente está passando. Então, vamos lá, né? Deixa eu ir para cá, pronto, né? Vamos entrar já realmente no que a gente precisa, né? O que a gente precisa o que é que a gente precisa para fazer, né? Para sair dessa situação, né? Para mim só há uma coisa, né, que a gente precisa para sair dessa situação, né? Que é uma palavrinha mágica. Eu queria poder estar interagindo melhor com vocês, para que vocês me digam. Alguém diz aí o que é que isso simboliza, o que é que a gente precisa, o que é que essa imagem simboliza, para que a gente simplesmente não caia no estresse. O que é que essa palavrinha aí, o que é que isso aí diz? E aí, pessoal? Equilíbrio, né? Ah, garoto, aí, ó. Você vê como eu tô craque aí, Zoraia, das coisas de computador. Já coloquei aqui, ó, para aparecer. Aí. Tá arrasando, arrasou. Tá E eu vendo? tô printando tudo aqui, tô printando tudo. Tá vendo aí, ó? Coloquei aí, né, pra gente ficar de olho, né, que pra mim, essa galera aí, né, esse esporte aí, né, essa turma, que é uma turma, eles colocam em prática, eu fiquei ontem filosofando sobre isso, né, eles colocam em prática muitas relações da nossa vida. O cara tá numa situação que ele precisa dominar várias sensações, instintos dele, para poder se manter em equilíbrio, né? Ou seja, ele embaixo dele não tem nada, ou seja, há um risco, um abismo grande. Se ele não manter o equilíbrio, ele cai. Obviamente ele está amarrado ali, mas vamos fazer a analogia, né? Ele precisa estar sempre de braços abertos. Isso é uma analogia também muito bacana, que eu acho legal do slackline para a vida, né? Ele precisa sempre estar de braços abertos. Se ele fechar o braço, ele não consegue ter equilíbrio. Então isso é uma analogia muito bacana também, que mostra que o cara precisa estar de braços abertos, né? Sempre na caminhada, de acordo com a caminhada da vida dele. Outra coisa que o slackline nos ensina é que a própria caminhada tem que ser com calma. A gente não pode querer dar um passo maior do que a perna ou passos rápidos demais, porque a gente vai tender a desequilibrar ou a bater ou a cair, né? Então a gente tem que ir de braços abertos e ir com calma, né? Sabendo que há um ritmo para a gente dar cada passo, né? Se a gente quiser caminhar, ou seja, eu entrei num emprego agora, eu entrei numa profissão agora, ou eu comecei algo novo agora e eu já quero que ele gere resultados, né? Não é assim, né? Todo mundo sabe, quando a gente amadurece na vida, que são passos, né? Leva-se tempo para a gente colher resultados, né? Dependendo do que for, né? Levam-se bastante tempo para a gente colher resultados. Então, já quebra aí toda uma coisa de quem é ansioso. Então, acho que quem é ansioso, quem tem ansiedade, você deveria experimentar o slackline, que é uma coisa fantástica. Gente, e aí dentro da realidade do slackline, né, eu queria mostrar para vocês, quero que vocês vejam, eu não sei se vocês vão conseguir ver o áudio, escutar o áudio, mas não importa. Isso é a primazia
do controle e do equilíbrio, né, dentro desse esporte para mim. Eu achei isso fantástico e foi um recorde, né, e vocês podem ver aí, tá vendo aí agora. Né, espero que vá aí direitinho. Pode ficar dando um delay para vocês, mas vendo aí? A concentração na caminhada dele, manter o equilíbrio, o que a gente gosta, né? E para falar sobre treinamento, a gente não pode deixar de falar dos princípios do treinamento esportivo, né? O treinamento esportivo, ele tem diversos princípios, segundo alguns autores são mais, segundo outros autores são menos. Já foram menos princípios e aí no decorrer da evolução da ciência, dos estudos dentro do treinamento, aumentaram-se, apareceram outros princípios, né? Eu não vou falar de todos esses 8 que estão aí listados, né? Vou me ater a alguns, porque dentro dessa nossa realidade eu vejo que esses, alguns que a gente vai falar, estão mais dentro do que a gente está vivendo, ok? Enfim, o princípio da individualidade biológica, né? Todo mundo já sabe, cada indivíduo é único, né? E a resposta da atividade física para um não vai ser igual para outro. Né? Princípio da adaptação, né? Que a gente se adapta àquilo que a gente faz, claro. Princípio da sobrecarga, né? Que a gente precisa sempre de uma carga sobresaliente, né? Uma carga que quebre, né? O estado de equilíbrio do nosso corpo para poder obter uma resposta fisiológica. Né? O princípio da interdependência volume e intensidade, ou seja, precisa estar tendo quantidades, né? De vezes e quantidades de carga, né? Sendo trabalhadas e variadas, igual medicamento, né? Alguns medicamentos, para algumas pessoas, 10 gotas de 8 em 8 horas, para outras pessoas são 6 gotas de 6 em 6 horas. Então, assim, o mesmo remédio, né? Então, isso aí a gente pode relacionar com o princípio, né, da interdependência volume e intensidade. Então, as cargas de quantidades e de dosagens, né, também é um princípio, tem que haver isso para o corpo receber e ter evolução e melhora fisiológica. Né? O princípio da continuidade, ou seja, você tem que estar continuando, você tem que estar fazendo, né, por um período, você não pode parar tanto. Né? Então, esse período, o princípio da continuidade leva você a continuar tendo o condicionamento, que é um dos que a gente vai falar. Né? O princípio da especificidade, ou seja, quanto mais aquele tipo de gesto motor eu faço, melhor nele eu fico, né? Que isso nada mais é do que um princípio básico para qualquer tipo de modalidade esportiva. Eu não posso querer ser um bom tenista se eu treino só outro tipo de movimento. Eu tenho que treinar coisas mais específicas perto daqueles gestos técnicos daquela atividade. Né? O princípio da reversibilidade, né? Ou seja, você é super atleta, super treinado, parou, o negócio também diminui, né, fisiologicamente. Não é aquela coisa, conquistei um monte de músculo, conquistei um monte de condicionamento
e aí eu posso me relaxar um pouquinho que eu não vou perder, ou não vou perder tanto. Né? Dependendo da quantidade de tempo que você para e não gera estímulo, você vai perdendo sim. E aí a gente chama de reversibilidade, a gente vai falar dele também. E o princípio da treinabilidade, né? Que aí está englobado a habilidade de saber interpretar o treinamento e saber interpretar todas essas coisas e acima que eu falei, e interpretar em execução de movimento para que isso lhe gere melhoras, né? O princípio da treinabilidade, por conceito clássico, não é simplesmente só isso, é o que eu estou também interpretando sobre ele, né? Mas é a habilidade de treinar e a habilidade de saber que eu preciso estar treinando para poder ter, né, o meu condicionamento mantido, né? Então, vamos para o primeiro princípio, né, que eu quero falar. Não vou falar desses todos, como eu disse, gente. Vamos falar do princípio da continuidade, né? O princípio da continuidade porque tem relação com o que a gente vai estar vivendo hoje. Gente, só uma coisa, vocês podem interromper, por favor, tira o microfone, faz uma pergunta, não tem problema, ok? Eu não tenho problema com isso, com a interrupção e tal, eu consigo me concentrar, tem um cronogramazinho aqui que dá para eu ficar vendo, né? Eu não vou me perder não, ok? E continue aí fazendo figa ou rezando, que seja para o computador dar conta. Eu fico morrendo de medo porque ontem aconteceu dele dar essa pane. O programa aqui é muito pesado para esse tipo de computador. Eu tenho que ter outro, fazer uma vaquinha para ter um computador bom para fazer essas aulas online com mais tranquilidade. Mas, gente, enfim, tá aí, né, o princípio da continuidade, né, que mostra exatamente aquilo que eu comentei rapidamente antes, né? A interrupção controlada do treinamento para fins de recuperação é benéfica, né, e imprescindível para o sucesso do programa, ou seja, o descanso, né? Ela pode variar de poucos minutos até 48 horas após as quais haverá uma diminuta perda no estado de treinamento, se não houver um novo estímulo, né? Aí vamos para esse segundo ponto. Pausas maiores que 48 horas serão recomendadas face ao surgimento de um quadro de super treinamento. Ou seja, se o cara está excessivamente cansado, aí ele pode dar uma parada, claro, maior que 48 horas. Mas o que se preconiza é 48 horas, 72 horas, sem muito estímulo, o corpo já começa a cair, perder alguns ganhos, né? E aí, lá embaixo, a frequências semanais ou treinamentos inferiores a 3 dias alternados de trabalho por semana tornam inócuo qualquer treinamento de alto nível. Frequências maiores também do que 12 sessões por semana, ou seja, 2 vezes por dia durante, né, a semana, conduz ao strain, né, ou seja, ao overtrain, né, o estresse. Mas vamos nos ater ao primeiro aqui, né, a frequência semanal de treinamento inferiores a 3 dias alternados por semana. Por isso que eu falo com muitos dos meus atletas, vocês, que, cara, dá pelo menos um estímulozinho de meia horinha de trote, de 40 minutos, nem que seja 2 a 3 vezes na semana, para você pelo menos manter esse mínimo necessário, né? Porque menos que isso o corpo vai decair muito, né? E aí o estímulo você vai perder, mas o mínimo que você conseguir estar fazendo vai segurar, né, uma queda maior. Então por isso que eu sempre peço para fazer o mínimo necessário, nem que seja ficar pulando corda em casa, dando uns saltitos, uns skip para frente e para trás, né? Que isso vai gerar uns estímulos em alguma musculatura parecida, né, com o atleta de corrida. No caso a gente está falando aqui para a maioria corredores, né? Então eu fiz isso com a minha família ontem, a gente botou umas aulas porque eu como treinador, a minha esposa, faz aí uma coisa pra gente. Não é prazeroso nada para nenhum treinador fazer o seu próprio treino e ficar ali se divertindo. Aí eu fui caçar na internet vídeos, aulas, né, de ginástica aeróbica, aquela ginástica só com o corpo, ou Tabata, né, que é um método de treinamento também, com tempo, né, você vai sem pausa, quase sem pausa, você vai fazendo exercício. Ficou eu, minha esposa e as meninas fazendo ontem e foi bem legal, né? Minhas pernas, o adutor aqui tá doendo, né? Enfim, a gente precisa, né, dar continuidade, ok, para ter essa relação.
Alguém pode me dizer se conhece esse cara? Porque esse cara, ele é o princípio da continuidade em carne e osso. Apesar dele fazer outras coisas, mil outras coisas de funções de trabalho, já foi até político, já foi governador, mas o cara tenta se manter em atividade sempre, né? E ele, para mim, é a caricatura do princípio da continuidade. Alguém conhece esse cara aí? Quem falar o nome dele bem direitinho aqui, ganha um doce. Fala aí, galera, por favor, para eu não ficar falando no vácuo, né? Eu acho que todo mundo sabe quem é esse cara, né? Alguém sabe da história dele, né? A história dele em relação à vida dele, né? Ele começou a vida dele antes de cinema, antes de tudo mais, como um apaixonado pela musculação, né? E a musculação na época que trazia ele para o fisiculturismo. E nessa época dele aí, eu não sei quantos anos o Arnold tem hoje, exatos. Alguém pode pesquisar e dizer depois, por favor? Pesquise quantos anos ele tem hoje. Ele tem mais de 70, acho que uns 75. Né? Essa foto foi com 70 anos. Né? Mas o Arnold Schwarzenegger, para mim, é a caricatura do princípio da continuidade. Claro que tem outros atletas, se você pegar ele lá no passado e pegar hoje, os caras também estão muito bem, tem vários, se a gente for atrás, né? E que eles estão colocando em prática isso aí, o princípio da continuidade. Obviamente ele não vai ter o mesmo padrão, né, de condicionamento ou de nível muscular até do que quando ele tinha 27 anos aí, como na foto, né? Que essa foto aí, inclusive, é daquela época daquele filme Hércules, né? Que ele fez, acho que foi o Hércules, né? Que ele era jovem, né? E conquistou muito a mídia a partir do corpo dele, né? Na época ser considerado o corpo perfeito, né? E aí por isso que foi chamada a atenção da mídia, por isso que aí ele já caminhou para o cinema, e aí já começou a fazer sucesso no cinema, e decorrer disso já fez sucesso em muitas outras coisas. Então esse cara é um super cara que começou no esporte, né? O cara começou no esporte, era um atleta, né? Um apaixonado por esse esporte, e caminhou, se tornou ator. No meio da carreira já bombástica de ator, se tornou governador de um estado nos Estados Unidos, mesmo sem ser americano, porque ele não é americano, ele é austríaco, né? Enfim, ele por isso que o nome dele tem esse, né? O nome dele é esquisito, né? É um nome bem europeu, né? E aí o cara é um vencedor, né? E todo mundo que fala dele, que eu gosto de ver muita biografia e tudo, fala que esse cara é gente boa. Ele não é um cara mascarado, ele é um cara super gente boa, né? E até hoje ele promove eventos que se chamam Arnold Classic, né? Que não se atém só ao fisiculturismo, né? Você vê como ele é tão apaixonado pelo esporte que ele é um investidor. Ele faz feiras, né, no mundo todo, e faz dentro dessas feiras esse evento Arnold Classic, que tem campeonatos desde fisiculturismo, como ele fazia, há aqueles World Strongest Man, aquela coisa do homem mais forte do mundo, de levantar carro, levantar pedra. Há campeonatos de crossfit, campeonatos, eu vi inclusive em um Arnold Classic outro, parece o Le Parkour, aquelas coisas que eles fazem dentro de um centro de convenções. Ou seja, ele traz um monte de esporte, tem vários outros esportes, né, que ele bota para acontecer tudo junto, mas geralmente nessa pegada de esporte de força, né, enfim. Esse cara, para mim, é um grande exemplo, né, de princípio da continuidade. Vamos partir para o próximo aqui. Torcer para o computador. Vamos lá, computadorzinho, me ajuda, por favor. Isso. Peraí. Subiu muito. O computador está dando delay, então faça um movimento nele, ele demora para fazer. Vamos para um outro. Esperar aqui agora. Que é princípio, né, clássico também, que a gente falou dele, que é um dos princípios, que é o princípio da adaptação, né? O princípio da adaptação simplesmente é isso aí, baseia-se na permanente busca da homeostase pelo organismo. Ou seja, ele está ligado ao princípio da continuidade, né? Eu gero continuidade porque eu treino constantemente, ou seja, eu tenho constância. Essa constância vai me gerar adaptações fisiológicas, né? E essa adaptação fisiológica, ela sempre tem que manter a homeostase quebrada, né? A gente tem que estar sempre quebrando a homeostase. A gente usava muito esse termo na faculdade de educação física, os professores falavam pra gente, né? A homeostase o que é? Nada mais é do que o estado de equilíbrio, né, estável, mantido entre os sistemas
constituintes do organismo e o existente entre esse meio ambiente. Ou seja, o meu corpo adquiriu um estado X de padrão, de condicionamento, e eu atingi aquele estado, digamos que aqui é uma linha, né? E eu me condicionei, faço os mesmos estímulos, e essa linha aqui é o meu nível de condicionamento. Então, para eu passar dela, eu tenho que estar quebrando esse estado de equilíbrio, de homeostase, ou seja, eu preciso de outro princípio, que é a sobrecarga. Eu preciso sempre de um estímulo novo, um estímulo que gere uma carga nova, para que o meu corpo quebre esse equilíbrio que eu já me adaptei a ele, para que eu me condicione mais e melhor, sempre. Né? Ou seja, se você recebe uma receita de bolo de treinamento, às vezes até de médicos ou de amigos, né? Até de treinadores também. Cara, vai lá naquela pracinha e fica dando 10 voltas todo o tempo que tu vai se garantir. 10 voltas naquela pracinha, não importa a distância da pracinha. Cara, você vai ganhar, se você é zerado, você não faz nada, você vai começar caminhando, você vai começar na velocidade que você conseguir, e a partir do terceiro mês, né, aí eu já sinto muito, você vai estar perdendo tempo. Se você continuar dando as mesmas 10 voltas no mesmo ritmo, né, que você, no mesmo ritmo que você se propôs a fazer. Né? Se você não tem alguém para lhe orientar ou não tem um mínimo de conhecimento sobre isso, vai fazer como a maioria faz. Ele vai há anos, como meu pai disse, eu vou vários anos ali, eu fico dando 10 voltas. Em que ritmo? Não, eu fico sempre caminhando. Eu disse, beleza, 3, 4 meses aquela caminhada gerou estímulos fisiológicos. Você chegou num estado, seu corpo se equilibrou com aquilo ali, ou seja, aquele estímulo agora não é nada a mais para o seu corpo. Aquele estímulo ali é algo que vai deixar o seu corpo sempre naquele estado mais equilibrado, né? Você não vai perder, mas também você não vai ganhar mais nada, porque o corpo se adaptou, né, àquele estímulo sempre do mesmo jeito. Então, nada mais é do que essa coisinha aí embaixo, né, que é estímulo, organismo e resposta. Ou seja, se o estímulo for o mesmo, a reação do organismo vai se equilibrar e vai ficar mais ou menos parecida, e a resposta vai ser sempre a mesma. Se eu quero outra resposta, ou seja, se eu quero melhores ganhos, eu preciso estímulos novos. Né? Pode falar aí, alguém entrou agora, não sei se alguém entrou agora. Eu não estou vendo o vídeo de vocês, ok, gente? Eu estou vendo essa mesma tela que vocês estão vendo aí, para não me desconcentrar muito. Mas quem quiser falar, fala, por favor, né? E faz a pergunta aí. E se não for falar, desliga o microfone para não ficar dando essas interferências com todo mundo. Gente, falei do princípio da adaptação, vamos falar do princípio da reversibilidade. Né? Um outro princípio, né, que é bacana aí, que é exatamente o que pode ocorrer com a gente nesse momento. Né? Como o título aqui da aula diz, eu posso ficar treinando em casa? Posso. Né? Mas o princípio da reversibilidade, ele mostra que, né, se a gente não manter esse estado de equilíbrio mínimo de condicionamento que a gente atingiu, se a gente ficar dando menos estímulos, o nosso estado de equilíbrio vai ser menor. Ou seja, o que eu tinha de condicionamento e o que eu precisava fazer para manter aquele nível de condicionamento, se eu estou dando menos estímulo, o organismo vai diminuir e o seu estado agora de condicionamento vem mais para cá, para baixo, e vai acontecer isso daí, a reversibilidade, ou seja, você vai perder, né, o condicionamento que você ganhou. Isso vale para mim, para você, para o Usain Bolt, e inclusive foi um dos motivos dos atletas que estavam já classificados para a Olimpíada, né, que ia ser agora, e eles já estavam confinados em muitos dos países, parados, isolamento, né, por conta da doença. Então eles não podiam estar treinando no high performance como eles vinham treinando. Estavam treinando de forma adaptada, ou seja, treinando menos, com bem menos estímulo. Então a maioria deles estava perdendo condicionamento, claramente, naturalmente, é óbvio. Né? Os caras que treinam num nível altíssimo, aí não tem mais, não pode ir mais para o estádio, não pode ir mais para a academia, não pode ter que ficar naquela coisa só treinando em casa. Eles não vão treinar do jeito realmente que eles treinavam para ficar no nível alto. E aí eu vi até uma certa, antes de ainda proibirem a Olimpíada, fizeram uma enquete com eles todos, né, os atletas já classificados, os que poderiam se classificar, mais de 3 mil atletas. 85% disseram não quero mais a Olimpíada, não tem condição da gente ir. Ou seja, os caras são totalmente pessoas que estão buscando a high performance, buscando medalha.
Se eu vou chegar lá para chegar a 50%, a 70% do meu melhor, nem adianta. Eu vou fazer feio lá. Né? Aí o cara prefere nem ir. Né? Eu não vou 100%. Já treinei 4 anos para chegar no nível e agora não estou podendo treinar e estou caindo, então é melhor nem ter. Né? Então, para eles vai ser inclusive prejudicial o adiamento de um ano só. Porque eles vêm treinando há 4 anos, 2, 3, 4 anos a maioria de muitos desses atletas. Lógico que eles fazem competições e outras competições no meio disso, mas eles têm só mais um ano para fazer isso. Então, e nem vai ser um ano direito, né? Porque a gente ainda está com muitos lugares parados. Então, a Olimpíada, mesmo ano que vem, provavelmente vai ser danosa e provavelmente recordes vão ser mais difíceis de ser batidos porque a galera vem chegando de um período esquisito para a vida deles e de todo o planeta. Né? Então, eles não vão estar... Isso é bom para os atletas de segundo calão, né? Digamos assim, os atletas de segundo, terceiro calão, né? que vão se igualar mais àqueles atletas top de linha. Então não vai ser estranho a gente ver um grande nome do esporte indo para a Olimpíada e não conseguindo passar das primeiras fases, ou não conseguindo vencer muita coisa. Né? Porque realmente isso já vai atrapalhar muita coisa. Né? Então vamos lá, princípio da reversibilidade, leia aqui só para deixar claro. As adaptações e benefícios são transitórios. Quem é que está aí falando? Quem é que está ligando o áudio aí, por favor? Desliga o áudio aí. Teve um grito aí no meio do... Alguém gritou aí no meio da coisa que eu não ouvi. Vamos seguir aqui. A segunda parte, né? As adaptações orgânicas provocadas pela atividade física tendem a voltar aos estados iniciais após a paralisação ou longas interrupções nos treinamentos. Que é o que está acontecendo basicamente com a gente. A gente interrompeu o nosso treinamento, mas a gente não pode deixar isso se prolongar, ok, gente? Os benefícios para a saúde dos programas de atividade física permanecem somente enquanto a pessoa permanece ativa, ou seja, um estilo de vida ativo, né? Então não adianta eu estar prescrevendo planilhas para o atleta que não está fazendo, né? Isso é básico. Esse aqui não precisa de muita coisa. Gente, eu falei para vocês do ícone do princípio da continuidade, não foi? Que era o Arnold Schwarzenegger, né? Eu mostrei ele lá aos 27 anos e ele mais ou menos aos 70 ainda com corpo, com massa muscular e tudo, porque ele realmente é um cara que se mantém malhando até hoje. E ninguém ainda me trouxe aí a idade dele. Por favor, alguém fala aqui no meu ouvido, pesquisa aí qual é a idade do Arnold Schwarzenegger hoje. Por favor, me diz aí, participem aí, para não ficar só falando. 72. Pronto. 72. Valeu. O Dudu aí que falou, né? Eu não tô vendo, tô escutando só a voz. Gente, o Arnold Schwarzenegger, eu falei que era o ícone, é um super atleta, que foi um ícone do princípio da continuidade. E aqui eu tenho outro super atleta, mas que é o ícone desse princípio da reversibilidade. Quem é esse cara aí? Eu acho que todo o planeta também conhece esse cara, né? Aí, estão conseguindo ver quem é esse cara? Dudu, já que tu pesquisou aí, pesquisa a idade atual dessa figura aí. Grande Ronaldo Fenômeno, né? Famoso Fenômeno. Essa foto de lado aí, com ele entrando na praia, o cara que fez isso aí foi maldoso demais, né? O cara pegou a barriga do cara de lado, o velho bucho quebrado, né? O bucho caindo por cima do calção ali. Ou seja, de frente era até menos mal, mas de lado dá pra ver a curva do bucho caindo. Um cara que não tem... Tem 40 anos já, Ronaldo? 43. 4-3. 4-3, olha aí. Então, ele jogou... Eu não me lembro se o Ronaldo jogou até os 33, anos 30 e pouco, mas acho que foi. Uns 35, não é por aí. E aí, outra pesquisa aí, Dudu. Faz aí, quando ele encerrou a carreira. Porque quando ele encerrou, ele já estava mais cheio, já estava mais balufinho. Mas o cara ainda jogou. O cara, tecnicamente, era tão bom no que fazia que mesmo... cheinho, eu lembro ele quando foi pro Corinthians, já tava gordinho, ele jogou pra caramba, fez golaços e tudo. Pra mim, quando eu olhava ali, eu disse, caramba, quando o cara é fera no que faz, não adianta, né, cara? O cara mesmo menos condicionado, mas é tão bom tecnicamente no que faz que ainda mostra pra gente que faz muito bem aquilo ali, né? Aquele tipo de coisa que ele faz, que no caso dele é o futebol, né? Esse cara era uma máquina quando era jovem, né? Mas eu vi uns documentários até recentes dele. Ele teve o azar, sei lá o que, mas de se machucar muito, né? Porque tem atletas que fisiologicamente, mesmo fazendo muita coisa, não se machucam tanto. Mas ele foi um cara que teve lesão atrás de lesão, e isso eu acho que atrapalhou muito a carreira dele, e a cabeça com certeza, né? O cara se quebrou tanto que o cara enche o saco de treinar porque é muito doloroso pro corpo do cara.
né? E no caso... Parou com 34 ele. Pronto, show. Eu chutei 33, 35, foi bem no meio. 34 anos, né? Uma idade nova para nós, né? Para nós é uma idade nova, mas para um cara que começou a jogar na seleção, acho que ele já estava com 17, 18, o cara estava indo para a Europa, indo para a seleção com 18 anos. Então imagina aí. E já jogava antes, né? Mesmo como amador, para chegar nas categorias lá do Cruzeiro, ele chegou aos 16, se não me engano, o Ronaldo, 16, 17. Então um cara que desde a adolescência o cara tá na ativa. Então perto dos 30 anos, 28, ele começou a ter um monte de lesão e parou mais, porque realmente o corpo não aguenta tanta coisa, assim, uma atrás da outra, né? Então, para mim, o Ronaldo é o princípio da reversibilidade em prática, né? A gente pode dizer isso, né? Que ele realmente teve essa capacidade, né? Então, galera, para a gente poder exercer, né? Um bom desempenho esportivo, né? Voltando já para a nossa realidade hoje de casa, a gente precisa basicamente de duas coisas. Eu até fiz uma frase aqui no meu caderninho de anotações, vindas de mim mesmo, né? Que repercutia o que era a eficiência, né? E aí eu pensando na eficiência está entre a dosagem e o manejo da execução, ou seja, a eficiência no treinamento, ela está exatamente aí, entre a dosagem e entre o manejo da execução. A dosagem é a dosagem de quantidade, de carga, de volume, intensidade, né? E também o manejo da execução, que está ligada a uma coisa, que é a coisinha chamada, deixa eu ver aqui se eu consigo já passar para vocês. Vocês sabem aí o que vai ser aí. Estão vendo aí a imagem? Qual é essa coisa que a gente precisa, né, que está exatamente, que é um adjetivo de manejo, né, de melhor manejo, né, que palavrinha é essa daí, né, que eu estou querendo usar? Quem adivinhar aí ganha um doce, né? Qual é a palavrinha que eu quero dizer aí, que tem a ver com a eficiência, está entre a dosagem, ou seja, que eu já falei de dosagem, de carga, de quantidades, né? Mas também eu preciso de uma perfeita execução, né? Do manejo, ou seja, uma execução mais perfeita possível do movimento, para que também tenha os efeitos que eu quero fisiológicos. Então não é só fazer por fazer, é fazer direito, né? E essa palavrinha que eu quero perguntar a vocês é essa daqui. Olha aí, Zoraia, tá fazendo print aí? Eu tô ficando craque, hein, no negócio aqui de computador. É para aparecer agora aí para vocês, ó. Pronto. Essa palavrinha aí, biomecânica. Isso é exatamente o que se encaixa com o que eu escrevi no livrinho aqui de anotações, né? A relação da atividade física, ela tem que ter a quantidade, as cargas, né, minimamente necessárias para o meu corpo manter o padrão mínimo de condicionamento. Por isso que eu peço sempre a vocês, façam o mínimo necessário, adaptem os exercícios. Se não está podendo sair para correr, faz em casa, faz os funcionais, a coisa em casa. Mas não é só fazer qualquer coisa em casa, é fazer também sabendo as quantidades, as cargas, ou seja, a dosagem, mas também executar os movimentos de forma mais lúcida possível, dentro de um padrão biomecânico, né, que a gente pode estar associando a biomecânica a exatamente a ciência que estuda, né, o movimento humano, né, que estuda o movimento humano dentro de padrões para que ele tenha execuções com melhor maestria e resultado possível. Então, não é o conceito da biomecânica, eu não estou lendo ele aqui, mas é fácil de todos nós sabermos o que é biomecânica, né? É uma ciência que estuda o movimento humano, né? E estudando o movimento humano, para cada atividade, essa ciência mostra que há, né, um tipo de movimento mais aproximado possível dentro da física, né, e tudo mais, que vai levar você a ter melhores desempenhos se você executar esse movimento dessa forma. Então, a corrida, a gente cansa de falar, né, que ela tem que está dentro de uma execução o mais perfeita e o mais legal possível para a gente ter um desempenho melhor.
Então, dentro dessa linha da biomecânica, né, a gente tem um exemplo clássico, né, de biomecânica, vendo alguns atletas executarem certos movimentos. Eu tenho esse vídeo, eu gosto muito dele, porque ele está dentro de uma pista de atletismo. Ó, vocês estão vendo o cara aí, deve estar dando delay para vocês, mas esse cara executa perfeitamente padrões de movimento da corrida, né? Ele vem rápido e aí depois, ó, entra em slow motion e ele não tem oscilação quase nenhuma para cima e para baixo, vertical. Ele está literalmente correndo para frente, o joelho dele vai lá na frente, o pé entra bem direitinho, ou seja, ele exerce um padrão motor, um padrão mecânico tão bem feito que a gente na câmera lenta percebe que não há quase nenhuma falha, né? O cara não tem falhas mecânicas, biomecânicas. Os braços, as pernas, o corpo não mexe para cima, mexe para frente, que é o que um corredor precisa, ir para frente, não ir várias vezes para cima, né? Como muita gente a gente vê por aí, né? Que corre com uma sequência de saltos para cima. Quanto mais você oscilar cima, baixo, assim, você está desperdiçando energia, que em vez de ir para frente, você está indo para cima para depois ir mais para frente, para cima para depois ir mais para frente. Então a corrida não é uma sequência de saltos, gente, é uma empurrada ao chão para trás, né? Você empurra o chão com seu pé para trás para poder ir para frente, né? Basicamente é isso a corrida, mecanicamente falando. Então vamos lá, né? Que a gente falar de biomecânica também não é só falar de corrida, ok, gente? E aí falar de biomecânica é falar de qualquer tipo de execução de movimento, né? E para vocês fazerem diversos movimentos desses em casa, eu usei essa imagem como ilustração, claro, né? Para que vocês entendam que nos agachamentos, nos saltos, nos burpees, né? Nas diversas variações que vocês estão fazendo de exercícios funcionais, vocês precisam ter que executar esse movimento de forma mais limpa possível, ok? E o que a gente chama, né, de execução limpa, né, é uma coisa que a gente costuma chamar disso aqui, ó. Vocês escutam muito essa palavra, com certeza, né? A consciência corporal, né? A gente precisa ter essa tal da consciência corporal para que as execuções dos nossos movimentos sejam limpas, sejam o melhor possível. E essas execuções sendo limpas, sendo melhor feitas possível, nós vamos ter resultados esperados melhores possíveis, né? Porque o músculo certo vai estar agindo naquele movimento que você está se propondo a fazer. Então, desde o alongamento, né, final, o alongamento em outros momentos do dia, serem feitos com consciência corporal dentro de um padrão mecânico favorável para aquele movimento, desde isso até dançar, até fazer o crossfit, até fazer a corrida, ou seja, para qualquer atividade, a musculação clássica, você precisa ter um controle de consciência, você tem que saber o que está fazendo com o seu corpo, saber aqui na sua cabeça, para que de olho fechado você execute, né? Eu lembrei aqui do olho fechado de vários atletas, né? Principalmente eu lembrei do Oscar, né, Schmidt, né, que tem a história que ele colocava venda nos olhos e ficava jogando, né? Ele repetia tanto o arremesso, né, o arremesso lá do não sei, quando é falta lá, me digam aí, não lembro mais agora, falhou agora, né, do garrafão lá, né, como se fosse o pênalti, né, pro basquete, e ele fazia de venda no olho, né, teve até um Globo Esporte espetacular, anos atrás, que pediu para ele repetir isso, ó, repete aí, bota a venda no olho e faz 10, ele fez 10 arremessos olhando, ele acertou os 10, parece, e aí ele botou a venda no olho e ele acertou 9, ele errou só um, né. Então, assim, o cara executa tão bem o movimento que o movimento está dentro já da cabeça dele. A execução, né, da quantidade de força, né, e do jeito que ele vai fazer o movimento, né, já estão tão repetidas vezes feitos que ele tem essa plena consciência de como fazer aquilo, inclusive de olho fechado, que ele vai acertar, né, no caso
lá das 10 ele acertou 9. Então, e isso tem em vários outros esportes, quando o cara treina tanto, que se adapta tanto, o organismo do cara como um todo se adapta tanto, que o cara cria uma consciência corporal tão fantástica daquilo que ele faz, que ele executa aquilo mesmo de olho fechado. Então, para mim, o esporte é tão apaixonante por isso, porque ele não é só execução de movimentos, ele é controle, né? E aí, do mesmo jeito que a consciência corporal, né, nos remete dentro da corrida, e também ela nos proporciona essa habilidade de saber executar os movimentos limpos, né? Isso, eu trouxe essa imagem para ilustrar o que a gente pode estar fazendo em casa, né? Imagine essa imagem não como esse movimento, mas imagine essa imagem com todos os movimentos que você está agora na sua casa fazendo, né? Agora, a partir de agora, pegue o seu treinamento funcional, a sua corrida, que você estiver fazendo em casa agora, e comece a trabalhar dessa forma, pensando em ângulos, né? Pensando em formações mais simétricas possíveis dentro da execução do movimento. Ou seja, desde estar fazendo um abdominal, um simples abdominal, a fazendo movimentos mais complexos. E se imagine fazendo dentro de um padrão de ângulos, assim como essa mulher aí, e esses ângulos em cima dela. Ou seja, se vocês olharem o braço lá da frente, o ponto que está no braço dela, e vocês traçarem uma linha com o ponto que está lá na panturrilha, na perna dela, tem uma linha perfeita. Ou seja, ela não está olhando para a perna dela, mas ela sabe que a perna dela está perfeitamente alinhada com o braço dela que está à frente, alinhado em uma linha, formando uma linha só entre a perna, o tronco no meio e o braço lá na frente. Então, relaciona essa imagem, né, com isso, porque vocês em casa vão precisar ter muita consciência corporal, até porque vocês não estão tendo acompanhamento de ninguém, né? Vocês não estão tendo acompanhamento de um treinador para estar olhando ali e dando as correções que precisa, né? A gente precisa, nesse período, ter, né, dentro da consciência corporal, um controle, né? A gente precisa ter o controle do nosso corpo. Alguém quer falar? Pode falar aí, por favor. Sinta-se à vontade para perguntar, não me deixe falando só, vou repetir isso várias vezes, né? O controle do nosso corpo, né, por definição, ele é exatamente isso, né? A gente executar os principais movimentos e gestos, né, de trabalho, manejo do corpo, como corrida, deslocamento, paradas bruscas, posições básicas, giros, fintas e saltos. Ou seja, para fazer vários tipos de habilidade, eu preciso ter controle, né? Então, se eu mando você fazer 10 saltos, né, você tem que ter o controle da quantidade, né, de força que você vai colocar para fazer os 10. Né? Se você for forte demais nos primeiros, os últimos você não vai conseguir saltar direito, porque você não teve controle naquele ritmo, naquela contração, naquela velocidade de execução do movimento. Então, para todo tipo de movimento, para giros, para fintas, paradas bruscas, né, quanto mais consciência corporal, quanto mais controle a gente tiver, né, a gente tá indo no caminho certo, né, para ter melhores resultados. Eu quero fazer um desafio aí a vocês. Eu vou dar uma semana para vocês, tanto vale para homem e para mulher, viu? Uma semana para vocês. Vocês vão fazer o print dessa foto aí, ok? Aí bota desafio do professor Plauto Holanda, né? Vou dar uma semana para vocês treinarem e fazerem uma foto pelo menos parecida com essa. Quem me entregar vai ganhar aí um mês grátis aí de treinamento. A foto vai chegar para vocês. E aí, o que vocês acham? Chegou aí a foto para vocês? Alguém pode me mandar? Tem uma semana, viu, gente? Princípio do treinamento, a repetição, da especificidade, ó. Se vira. E eu não vou dar orientação nenhuma. Vocês vão se virar para tentar fazer isso daí. Ok? Claudio, tem uns truques no Photoshop que a gente pode te mandar até hoje. Eu posso passar aqui para os meninos, viu? A gente manda hoje. Tu não precisava nem dizer, tu poderia me enganar se fizesse isso daí. Mas boa, nem pensei por esse lado. A pessoa pode fazer o truque, né, ali do negócio, né? Eu liguei rapidamente aqui vim pro Team Link, né? Tô vendo aqui que tá o Marciano, tem outros aqui que aparece a marca do celular e não dá pra saber quem é, tem o Yuri,
Legal saber que tem vários de vocês aí. Então, gente, esse é o desafio. Façam um print da imagem aí agora e coloquem. Esse é o desafio do professor Plauto. Eu tenho uma semana para mandar uma foto desse jeito aí para ele, para dizer que eu estou treinando em casa, ou treinando do jeito que dá, para dizer que meu corpo tá bem, tá mole, meu corpo tá relaxado, né? Gente, então, passando esse desafio, né? Com controle corporal, consciência corporal, né? Você tem consciência, você tem controle, você já adquiriu o máximo, né, possível dentro dessa relação de controle corporal e consciência, e você vai executar, né? Quando você adquire, você executa a sua corrida. Esse é o mesmo cara lá, né, que estava lá na pista de atletismo, ok? Essa imagem é legal porque ele troca de roupa, troca de cenário, né, exatamente para dar esse vislumbre aí. Ó, o cara troca de roupa, troca de cenário, mas se você olhar sempre para ele, a mecânica é exatamente igual, né? Inclusive muda aí, é mais cedo, é mais fim de tarde, você vê que o sol está mais forte na imagem, o sol já está mais final de tarde na outra, e mesmo assim o movimento do cara é igual, né? A imagem muda, ó, e o movimento permanece igual. Então isso é a primazia da consciência corporal, do controle, né, da execução do movimento, né? Ilustrem esse vídeo aí com qualquer outra atividade, viu, gente? Eu estou falando de corrida porque é nossa especialidade. A maioria de vocês está com afinidade e treina corrida, né? Mas isso daí para qualquer outra atividade, né? A execução do movimento com controle e consciência corporal vai levar a uma execução perfeita. Alguém quer falar aí? Estou escutando aqui o áudio. Pode falar, por favor. Pode falar. Eu queria falar. Essa questão que tu falaste, né, da consciência corporal, isso é uma coisa que sempre me interessou muito, mas pelo menos no meu entendimento, isso é algo que precisa de bastante tempo, né? De bastante tempo para você. É incrível que eu acho, inclusive, antagônico, né? Você precisa de tempo para entender o seu próprio corpo, que é onde você mora e é o instrumento que você usa todos os dias, mas você não conhece, né? Estou dizendo você, mas não sei se todo mundo. Mas, assim, eu acho que é um processo longo, que começa, talvez, por entender a respiração, entender onde é que aquele exercício está trabalhando. Por esses dias eu até falei contigo que agora eu estou usando TRX e elástico, e até comentei contigo como isso é completamente diferente, como o funcional exige muito mais essa percepção do corpo do que na academia, sim, que você faz os exercícios na máquina, né? Então, assim, eu fico pensando, a musculação, por exemplo, ela não lhe ajuda nesse processo de consciência corporal, a não ser que você tenha um professor com um nível mais específico aí de conhecimento de fisiologia. Eu fico pensando qual seria o caminho para a gente ir desenvolvendo isso, né? Porque, não sei, eu penso, na minha percepção, o Pilates é um exercício que trabalha muito mais com a consciência corporal, a yoga, os próprios exercícios de alongamento. Não sei se há um caminho para... Porque o funcional exige muito isso, né? Você tem que ter o controle do corpo. Mas como ter esse controle do corpo? Como começar, né, a pensar nisso, né? Às vezes a pessoa diz assim, trava o abdômen e você não sabe respirar. Como é que você trava o abdômen, né? Sim. Perfeito, Zoraia. Para mim, a consciência corporal, ela só vai acontecer quando você sabe o que tem que fazer, né? Então, parte do princípio de uma pessoa que está chegando aos primeiros dias ali dentro de uma academia ou dentro de um funcional, dentro de um crossfit. Se não tiver alguém para passar, né, para ela todo desde os primeiros passos daquele movimento, né, de forma gradativa, para que ela aprenda a execução daquele movimento, se não tiver ninguém para passar, ela não vai ter consciência. Como é que você vai ter consciência de algo que você nunca fez, de algo que você nunca nem viu, né? Então, por isso que eu uso muito em palestras imagens, por isso que eu adoro usar vídeos, as imagens, porque isso gera em vocês consciência corporal. Vocês estão vendo repetidas vezes esse cara correndo aí. Isso inconscientemente já vai gerar no cérebro de vocês, quando vocês forem correr, como é uma execução mais aproximada
digamos, da mecânica mais perfeita para se correr. Porque vocês estão vendo várias vezes um cara que tem uma mecânica muito perfeita, né? Então, obviamente, vocês não vão, muitos não vão correr igual a ele, mas vão tentar brigar com o cérebro de vocês para melhorar o máximo possível a execução de movimento de vocês. Então, ninguém melhora a execução de movimento primeiro sem ter um aprendizado, né? Esse aprendizado pode vir muitas vezes de um treinador, de um professor, né? O Pilates, o professor sempre está ali dentro da sala, ele está sempre de olho, opa, tá errado, peraí, bota mais o corpo para cá, bota mais a perna para lá, faz de novo, ele faz você ver onde você está errando, mostra mais ou menos onde tem que fazer ou como tem que fazer e fica ali de olho, ele corrigindo todo o tempo, que depois de um tempo você começa a saber melhor fazer mesmo sem o cara falar. E já em outras modalidades isso é mais disperso, infelizmente. Dentro da academia os professores pararam de ser professores, né, porque eles são simplesmente passadores de fichas, né? É uma crítica que eu faço, né, a partir não de mim, mas a partir de vários alunos, né? A minha própria esposa que foi para a academia, né, relata isso, né, até saiu, foi para uma mais de pilates, uma mais semi-personalizada, que é menor, que tem o professor ali mais perto dela. Exatamente por isso, porque o cara passa lá uma quantidade de exercícios, as quantidades lá, mas ela às vezes não sabe se aquilo está pesado demais, se aquilo está leve demais, se a execução do movimento tá realmente legal ou não, né? Quando o cara já tem a experiência, né, daquilo ali, às vezes um cara que já foi um malhador a vida toda, ele pode até ter um pouco mais de consciência, porque ele já viu e já errou muito, né? Mas o dever de ensinar aquela pessoa a fazer de ter consciência corporal, né, o dever é do professor, né, de estar todo o tempo indo lá, opa, não é assim não é assim, opa, tem que corrigir. Então poucos professores a gente vê com esse cuidado realmente de ir lá e corrigir, como a gente vê, por exemplo, o Pilates, né, até porque é menor, né, o Pilates e tudo, nas academias mais personalizadas e tudo, porque são menores, então até o professor está vendo ali e está toda hora corrigindo. Então pessoas que saem de situações de convívio com um treinador desse, que pega muito no pé na execução de movimento, né, nas quantidades de carga, olha, faz mais um pouquinho, não, tá leve, bota mais um pouquinho. Quando você tem um treinador que realmente gosta e está ali perto de você, você perfeitamente vai ver os resultados acontecerem. É clássico, né? Você vê o benefício disso nos resultados, você tem resultado, né? Então, da mesma forma o contrário, quando a pessoa não tem o devido acompanhamento, fica tentando sozinha, ela vai demorar mais para ter resultados, ou às vezes nem tem resultados e tem lesões, né? Então, enfim, vamos passar para o próximo, né? Que a gente só vai ter uma execução perfeita, uma consciência corporal perfeita, né, independente do treinador ser um cara legal ou não, passar bem a informação ou não, mas eu vou precisar de uma coisinha chamada disciplina, né? Porque não adianta eu estar aqui falando isso aqui para vocês, né, e vocês depois daqui não botarem em prática as coisas, né? Então a disciplina de fato é a ponte entre metas e realizações. Por favor, vamos fazer uns prints dessas imagens aí que eu achei essa frasezinha com essa foto fantástica, né? Mas a disciplina é a ponte, né, entre as metas e as realizações. Eu tenho aquela vontade de fazer um tempo X na corrida, de completar uma corrida Y, né? Eu tenho essa vontade de realizar aquilo, né? Mas a ponte, né, até eu chegar a essa realização é exatamente a disciplina, né? E a partir dessa disciplina eu tenho um conceito que para mim na verdade é a disciplina mesmo, né? Que é isso aqui, né? Para mim a disciplina é o que você sabe que precisa ser feito e faz mesmo quando não quer fazer. Então para mim isso é o estado ideal, perfeito da disciplina, né? Você sabe que precisa ser feito e faz mesmo quando não quer fazer, né? Então, quantos de nós acordamos, hoje é meu dia de treino, aí você protela, você joga, não, mas vou deixar para de tarde, porque eu vou fazer coisa agora, aí chega de tarde, não, eu vou deixar para amanhã, não sei o quê. Aí amanhã tem outra coisa, aí tem a live do Gustavo Lima, aí você bebeu pra caramba, né, Thiago? Aí você tomou 10 latinhas na live do Gustavo Lima, e aí... Que é isso, rapaz? Não, Seja humilde.
tô dizendo que é errado não, porque é bacana se divertir. Inclusive tem a ver com disciplina também, né? E isso faz parte também da disciplina, você descansar, você curtir, você desopilar, mas você tem que saber que as outras coisas também precisam ser feitas, né? Não somente treino, né? Mas os trabalhos, os cuidados com as coisas da casa, eu olhar pro chão aqui e ver que a casa tá cheia de poeira e eu preciso varrer, né? Já tô olhando aqui, né? Então, Inclusive eu vou já passar pano nela, então. olha aí, tá dando certo o que eu tô falando. Mas é disciplina. Todo dia eu olhar pro chão, imagina, olhar pro chão, o chão tá sujo. O chão tá sujo, ou seja, eu sei que precisa ser feito, eu tô vendo que o chão tá sujo, mas todo dia eu não faço, o chão vai levantar poeira, vai ficar horrível. Né? Então eu tenho que varrer o chão mesmo quando eu não quero fazer, mesmo sem vontade de fazer. Então para mim isso é uma perfeita definição de disciplina, melhor do que outras coisas. Gente, e aí tem aquela galera da motivação, né? Motivação, né? Tá na moda essa coisa da motivação. Cara, pra mim, nada supera a disciplina, né? E aí eu coloco isso aí pra vocês, façam um print dessa imagem também, usem essa imagem aí, né? Que o professor, o treinador, sei lá o que, Plauto Holanda tá falando pra vocês, que muito além de motivação, vocês precisam de disciplina, ou seja, vocês podem estar treinando em muitos momentos que vocês não queriam estar treinando, né? Isso é o que os grandes atletas e vencedores no esporte fazem. Vocês acham que todo dia esses caras treinam repetidas vezes aqueles mesmos processos, aqueles mesmos gestos técnicos, por anos e anos e anos e anos? Vocês acham que esses caras estão fazendo aquilo por motivação? Cara, eu lembro demais do próprio futebol, eu não lembro do treinador que falou antigamente, né, pessoal, a gente trouxe um palestrante de motivação dos melhores, um psicólogo, sei lá o que era, não sei o que, para os meninos aqui, não sei o que, eu acho que foi eu esqueci o nome do treinador que ele foi pro Santos uma época, eu acho que até perto do que o Neymar tava, aquela época do Neymar, uns 10, 15 anos atrás, 10 anos atrás, e ele disse seguinte, poxa, esses caras precisam de palestra de motivação? Esses caras ganham 100, 200, 500 mil reais por mês, para que motivação melhor do que essa? Esses caras têm que ter disciplina de treinar todo dia e fazer o melhor possível que eles podem fazer, porque a motivação eles já têm, eles ganham mais do que a maioria da população do mundo. Esses caras não precisam de palestra de motivação com o que eles ganham, não. A motivação é ganhar isso que eles ganham. O cara já deu na lata, assim, né, dando uma criticada no jogadorzinho que precisa de um palestrante motivacional. Mas aí eu vou defender também agora os jogadores. Por quê, gente? Porque exatamente por conta disso, né? Os caras, mesmo tendo toda a motivação de ganhar muito dinheiro, mesmo assim, eles repetem tanto aquele processo de treinar, que fica chato, né? Que fica ruim. O cara não quer fazer, ele não quer estar fazendo psicologicamente, emocionalmente, ele pode estar ganhando o que for. Ele não tem mais vontade de fazer aquilo tanto. Por isso que muitos jogadores, depois de um certo tempo que estão ganhando tão bem, eles começam realmente a ir para a vida louca. Mas jogadores, atletas que sejam, porque eles estão ganhando, eles já não têm aquele desejo, aquela motivação esportiva que a gente que assiste eles acha que eles têm. Os caras não têm, os caras vão para curtição e tal, porque eles fazem muito aquele tipo de processo. Mas muitos deles têm a chamada disciplina, ou seja, fazem o que tem que fazer mesmo sem vontade de fazer. E aí continuam sendo campeões, como eu lembrei agora do Michael Phelps, né, um medalhista de Olimpíadas de todos os tempos. O Michael Phelps teve um episódio que parou, quis chutar o balde, porque o cara desde os 10 anos, 12 anos, compete na natação, tá dentro d'água. Né? E ele teve uma época que ele parou, ele começou a usar droga, sei lá, e ficou vida louca. E depois resolveu, não, vou voltar. E aí voltou para treinar. O cara parece que treina 8 horas por dia. Então é muita disciplina, é muito mais do que prazer, muito mais do que motivação. É disciplina. E por ele ter essa disciplina, né, excessiva até dentro daquilo que ele faz, ele se tornou o maior medalhista de todos os tempos dos Jogos Olímpicos, desde 1896. O cara é o cara que mais tem medalhas e vai ser difícil alguém chegar naquele nível de conquista dele, né, porque o nível de disciplina dele foi além da média. Né? E aí eu vou, Zoraia, para aquela coisa das frases feitas, né, que eu adoro frases feitas, né? A gente precisa, com toda essa disciplina,
a gente chega a algo, né? Se a gente tem disciplina, controle corporal, consciência corporal, a gente chega no... Respondam aí para mim, que essa imagem aí ela está querendo dizer. A gente chega em um melhor, né? Responde aí, galera, por favor. Aí o Marciano aí, que adora fazer os comentários lá no grupo, diz aí, Marciano, se eu tenho disciplina, se eu tenho consciência corporal, se eu treinei, me adaptei, o que é que eu vou colher? O que é que eu vou colher lá na frente? Os resultados, bons frutos, né? Aí, garoto, o cara acertou na lata, né? Vamos colher resultados. Ou seja, se a gente tem mais disciplina, a gente colhe mais e melhores resultados, né? Então, igual esse gráfico aí. Se eu tenho menos disciplina, menos consciência corporal, menos, né? Eu estou fazendo essa analogia de mais e menos apenas para vocês entenderem que é crescente e decrescente igual esse gráfico aí, né? Mas se você, de tudo isso que eu falei, né, tiver menos equilíbrio, né, equilíbrio emocional, menos saúde, né, que a gente falou de saúde no geral, tiver menos controle do corpo, menos consciência corporal, né, menos continuidade nos treinos, o meu resultado também vai ser menos, vai ser negativo. Mas se eu tiver tudo isso no sentido de disciplina positiva, saúde positiva, continuidade nos treinos positivo, eu vou colher melhores e maiores resultados, igual o gráfico aí está mostrando, né? Mas aí, como eu disse que eu gosto e amo as frases feitas, né, Zoraia? Cadê tu, Zoraia? Tá aí ainda? Eu amo as frases feitas, gente. Vocês não imaginam, tá acabando já. Aí eu coloquei uma frase feita que a gente escuta bastante, né? Eu tô aqui, Plauta, porque a gente está conversando no chat, enquanto dá aula, a gente está com conversas paralelas, entendeu? Legal. Vou logo entregar. Legal, mas é legal ter as conversas, vocês podem papear entre si. Mas lê pra mim isso daí então, Zoraia. Lê isso daí, essa frase feita linda e fantástica. O resultado esperado depende somente de você. Pronto, é aquela frase... eu discordo. Não, pode falar aí depois. É porque essas frases parecem aquelas frases daqueles palestrantes. O resultado só depende de você. É só você. Depende de você. Vocês acreditam mesmo? Eu ia fazer essa pergunta já pra você discordar ou não, né? Mas não só a Zoraia. Vocês acham que o resultado, né, de qualquer coisa, seja não só do esporte, qualquer coisa, depende só de você? Digam aí vocês. O Marciano quer falar. Fala aí, Marciano. O resultado depende só de você? O Marciano agora, ele tá mudo. É difícil ele tá mudo. Ele tá tímido, ele tá tímido. Tá tendo algum problema no celular. Fala aí, Zoraia. Fala aí, Thiago. Fala aí o que vocês acham aí. O resultado só depende de vocês? O resultado é uma série de fatores, né, cara? O resultado para você conquistar não é só a pessoa em si, né? É tudo que tá envolvendo, né? É o fazer, é a execução, né? Então tudo isso contribui para o resultado vir, né? Perfeito. Mais alguém aí? Zoraia? Você que é professora aí também? Resultado... Pô, eu fiquei tímida depois que o Thiago falou já tudo, aí eu não sei nem mais o que eu digo de agora. História, não falei nada. Pois, gente, vamos lá para relação dos resultados. Como eu adoro analogias, adoro imagens, como eu disse, eu gosto de filosofar com imagens e analogias. Essa imagem, para mim, ela transparece de fato o que é chegar ao resultado, né? Desde todos os caracteres aí, né? Então, para eu chegar no resultado é um quebra-cabeça, é montar um quebra-cabeça, do qual esse quebra-cabeça embaixo aí, relacionando com a gente do esporte, né? Relacionando conosco aqui, que estamos treinando, buscando melhores resultados, né? Esse quebra-cabeça ele pode estar relacionado a tudo aquilo que eu falei, a disciplina, né? Aí você bota um quebra-cabecinha desse, o outro quebra-cabeça, estado de saúde, de equilíbrio, no estado de saúde, você bota um estado de equilíbrio, você bota outro quebra-cabeça desse aí você bota determinação, você bota tudo que são fatores, digamos, fatores externos e de movimentos, de situações que você se permita a buscar para si, para que você melhore o resultado. E isso são os quebra-cabeças, né?
E aí tem no quebra-cabeça lá embaixo tá ligado também em fatores sociais, né? Tá ligado ao fator financeiro, tá ligado ao fator climático, né? Porque tá tudo isso interligado, porque adianta eu ter disciplina, dedicação, treinar pra caramba, fiz tudo pra Olimpíada, eu era um cara que tô classificado pra Olimpíada, digamos assim. E aí aconteceu um fator externo, aconteceu uma doença mundial, que a Olimpíada foi cancelada, e aí? Como é que eu vou ter resultado na Olimpíada? Ou seja, não dependeu somente de mim, né? Nem para um atleta olímpico, o resultado depende somente de você. Igual aquela frase feita que eu acabei de colocar, que a galera adora essas frases feitas pelo mundo aí, né? E eu também adoro, né, essas frases feitas lindas aí. O resultado depende só do atleta olímpico que passou 4 anos treinando feito cavalo. Depende só dele? Não. Veio uma doença, uma pandemia, que gerou o cancelamento do principal evento que ele estava treinando, que era as Olimpíadas, e agora não vai ter. Então não depende só dele, gente. Não depende só dele. Aconteceu algo no mundo que parou, né, e jogou a meta dele por água abaixo. E as nossas metas, né, que muitos de nós estávamos inscritos em diversas provas nesses meses. Então a gente estava treinando pra caramba para chegar numa prova, né, que estaria no calendário nesses meses, e agora a gente não está. Não depende o resultado, então treine bastante que você vai se garantir na prova lá da Chapada do Araripe, Thiago ou Eduardo, dos que estão aí que iriam para a Chapada do Araripe. Treine bastante, o resultado lá só depende de você. Não depende mais de você, né? Aconteceu algo na humanidade que gerou o cancelamento da prova. Então, gente, isso tudo tá nesse quebra-cabeçazinho aí embaixo, né? Todas essas peças do quebra-cabeça, né, são essas peças externas. E aí vamos para a parte de cima do quebra-cabeça, né? Não depende só de você também pelos fatores humanos, ou seja, você precisa de outros, você precisa de outras pessoas, não adianta, né? Eu não vou correr na Chapada do Araripe porque eu tenho minha esposa, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma mãe mais velhinha adoentada, eu tenho um pai. Então, quantas situações poderiam acontecer com eles, mesmo no final da minha fase de treino, estou no pico, assim, cara, eu acho que vou ganhar a corrida, porque eu estou treinando tão bem, tá tudo tão certo, estou tão disciplinado, as pecinhas do quebra-cabeça estão dando tão certo, mas aí o outro fator que é o humano, né, minha esposa, minha filha ou minha mãe, eu tenho um problema, e eu não posso ir para a corrida. E aí? Depende somente de mim? Não, né? E ainda tem mais, né? Não somente ligado à minha família, o meu patrão não me liberou do meu trabalho naquele dia. Tentei, achei que ele ia liberar, não liberou de jeito nenhum para aquele final de semana na corrida, porque vai ter uma coisa extra que eu preciso trabalhar naquele final de semana. Igual o Enio. O Enio cancelou a Chapada do Araripe, porque ele estava treinando, estava dedicado, mas teve coisas de trabalho que ia cair exatamente na mesma data, que ele não sabia quando ele se inscreveu, mas no decorrer ele viu, na mesma data, coisas de trabalho. E aí, a culpa é do quebra-cabeça? É porque ele não foi disciplinado? É porque ele não treinou? É porque ele não teve equilíbrio? Não, ele manteve treinando, manteve disciplinado, mas um fator, né, humano, né, no caso o trabalho, né, o patrão, o chefe, que seja, não permitiu que isso acontecesse. Então, o resultado, gente, não é como essa bela frase feita, né? O resultado não depende somente de você, depende desse monte de coisa que a gente acabou de falar, ok? Cláudio, Oi. Cláudio, assim, eu acho que para além dessas questões externas, né, que elas são muitas peças nesse quebra-cabeça, eu acho que tem as nossas questões internas, emocionais, psíquicas, que a gente, quando se diz isso só depende de você, parece que a gente é um robô que foi programado para sempre conseguir, né? Isso. E se não conseguir, descarta o robô, porque o robô não presta mais. Há questões de funcionamento da nossa mente, da nossa psique, do nosso emocional, que muitas vezes a gente não tem controle, por mais que a gente tenha disciplina, que isso também é um aprendizado, né? Eu particularmente tenho aprendido muito, assim, no nosso processo no teu processo de orientação e de conversa, assim, sou sempre muito exigente e muitas vezes acho que não consegui, e quando tu diz assim, antes feito do que perfeito, é algo que vai me ajudando a trabalhar uma série de questões emocionais, enfim, de características de personalidade que a gente, definitivamente, a gente não tem controle sobre isso muitas vezes, né? A gente não consegue controlar isso.
Então, para além assim como a gente não consegue controlar questões externas, né? Mas acho que há questões internas também que às vezes elas são mais desafiadoras Sim, sim. do que essas outras, né? Sim, e é isso, gente. Isso que a Zoraia falou tem a ver, estou fazendo um print aqui da tela também, né, para salvar aqui. Isso que a Zoraia falou tem a ver completamente com os resultados, né? E dentro disso, né, especificamente, que você relatou, para mim também é uma peça do quebra-cabeça, né? Porque faz parte do quebra-cabeça também esse controle emocional, porque você pode ter disciplina, você pode ter uma série de coisas, mas se você não tiver o tal do controle emocional, é uma peça do quebra-cabeça faltando, e isso vai gerar estou salvando aqui a imagem. Show, salvei aqui o meu print já. Então, gente, voltando aqui, né, sempre lembre do resultado e lembre desse quebra-cabeça, tanto do quebra-cabeça quanto das pessoas que estão em cima lidando cada peça dessa do quebra-cabeça. Vamos relacionar isso com um atleta de alto rendimento, só para terminar. Um atleta de alto rendimento, ele precisa, basicamente, não vou falar nem das peças de quebra-cabeças pessoais dele, né, que é a disciplina, que é o controle emocional, que é tudo isso que a gente comentou, mas vamos falar de um atleta de alto rendimento. Ele precisa de um treinador, ele precisa de uma nutricionista, ou um nutricionista, a gente fala uma nutricionista, né, mas pode ser masculino, feminino, fisioterapeuta, preparador físico, fisiologista, né, estatístico, dependendo do esporte. O cara precisa de um cara que trabalha com os dados de todos os treinos dele para ver cada dia o que ele está evoluindo, não está evoluindo, e onde ele está errando e onde ele não está errando. Eu tô falando aqui de um atleta de altíssimo rendimento, um Bolt da vida. Ou seja, um cara daquele como Bolt, ele precisa de um monte de gente, precisa de um manager, um cara que administra a carreira, precisa de um motivador, alguém um psicólogo que seja, ou até o pai dele, ou até o que seja. Ou seja, um atleta precisa de diversas pessoas, inclusive, como na imagem, para entregar essas pecinhas do quebra-cabeça para ele chegar no resultado dele, né? Um atleta de alto rendimento, né? Como aqui, muitos de vocês precisam do seu nobre e belo e maravilhoso e lindo treinador aqui, né? Muitas vezes vocês precisam de uma palavra, de um conselho, de uma dica, de uma orientação, às vezes até coisa que não é muito técnica da corrida, mas que eu consigo colaborar e ajudar na montagem do quebra-cabeça de vocês, para que vocês tenham o melhor resultado possível de vocês. Então, eu como treinador me sinto como um bonequinho amarelo desse aí, dando uma peça de quebra-cabeça para outro, dando para chegar a você, e você botar lá a pecinha de quebra-cabeça e continuar o caminho, né, da sua trajetória para o seu resultado, seja ele esportivo, seja ele para a sua vida, ok? Então, somente para finalizar, como a gente está fazendo um curso, né, online, né, um curso não, né, uma sala de aula online, né, eu estou aqui exatamente para dar aquela informação básica, técnica, de que isso daqui, mesmo sendo um treino por internet, mesmo a gente estando logado aqui na internet, né, a gente entenda. Pronto, vocês estão vendo aí, mesmo que vocês agora, nós, o planeta inteiro, a maioria, esteja treinando pela internet, por aplicativo, pelo celular, né, sempre busque a orientação de um profissional de educação física, né? Sempre busque a orientação de alguém que entenda bem dessa coisa de exercício e de tudo isso que eu falei para vocês, né? Um treinador, ele vai entender bem, né, de todo o processo, que é muito mais complexo do que só mandar vocês fazerem uma série de exercícios ou outros, né? Um bom treinador vai mandar vocês, de fato, por um caminho para montar aquele quebra-cabeça. Um treinador experiente, um treinador que entende daquele assunto, né? Eu falo específico porque eu entendo bastante de corrida e posso falar bastante sobre treinamento aeróbico de corrida, porque é a minha área, que eu gosto, que eu estudo, que eu estou toda hora lendo. Muita gente, a gente sabe que não tem acesso, né, a um treinador nem nada, e vai buscar simplesmente repetições de processo, baixando aplicativos de treinamento. Eu não estou julgando, não, estou dizendo que é certo, que não é errado, mas eu acho que ninguém vai atrás de
quando tem algum sintoma de alguma doença, ninguém vai atrás na internet ou de um aplicativo para saber qual é o remédio que toma ou qual é a atitude que toma. Eu acho que a pessoa pensa logo, cara, vou atrás de um médico para saber o que é que eu tenho, porque ele é o cara que entende disso e pelas características que eu vou dizer a ele do que eu estou sentindo, ele vai dizer a melhor solução, o melhor tratamento para mim. Então, eu acho que isso serve também para nós, para mim, da área do treinamento, da educação física, da área do esporte, do treinamento esportivo, que seja, de qualquer atividade. Inclusive, a própria educação física entrou recentemente para dentro do Ministério do Trabalho como área de saúde. Então, isso já era fato para muitos, né? A gente sabe que a atividade física gera saúde, a gente sabe que um dos maiores fatores de risco e de mortalidade no mundo hoje é o sedentarismo, ou coisas decorrentes do sedentarismo, ou seja, estar parado. Então, qual é o remédio contra o sedentarismo? É a atividade física, o exercício físico. Então, quem melhor para orientar isso do que um cara que estudou, que se especializou para poder fazer o melhor possível na execução e nas cargas e dosagens de exercícios e movimentos. Então, quem melhor faz isso do que um cara que estudou para isso, que é o profissional de educação física. Então, levantando aqui um pouco a bandeira para a minha profissão, que é muito desvalorizada, às vezes, por muitos, né, mas que agora, mesmo pela internet, né, muitos estão vendo a necessidade de ter alguém para orientar as atividades físicas. A quantidade de gente fazendo um monte de coisa sozinho em casa, desorientado, que pode acarretar a outros problemas, né? Mas eu estou vendo muito a turma, inclusive que não fazia atividade física, perguntando para mim, pesquisando nessas sites, o que seja, redes sociais de treinadores, de gente que entende. Então a galera está começando a ver que sozinha dentro de casa ele precisa perguntar a alguém que entenda, né? E aí acaba que muitos profissionais de educação física que já estão mais linkados com a internet estão sendo procurados por uma parte da sociedade que antes não procurava nem um treinador perto da casa dele. Então está sendo legal treinar pela internet, não é tão prazeroso do que em grupo, quando a gente está ali cara a cara, mas dá para fazer sim. Acabamos de ter uma sala de aula sobre isso, aqui todos vocês participando, né? Para mim foi muito bacana, fantástico. Vou fazer o print dessa imagem aqui também e peço a vocês aí, por favor, digam considerações finais. Alguém fala aí, por favor, não deixe no vácuo não. Vou deixar não. As considerações finais que eu almejo, né, para esse momento é poder voltar logo, né, para que a gente possa pôr em prática o que a gente mais gosta de fazer, né, nesse momento difícil e voltar a treinar, né, voltar a ir em busca dos nossos objetivos, né, que é as corridas, né, as provas, que é o que a gente mais gosta, né. Esse momento realmente está sendo bastante difícil, mas está servindo para pensar, né, para refletir e ao mesmo tempo fortalecer, né, os propósitos, né. Então que tudo isso passe logo e a gente possa voltar a nos encontrar, né, e voltar aos treinos com força total, né, pelo menos no restinho do ano, né, no segundo semestre aí. É isso daí. E o que é que vocês acharam aí, mais outras pessoas, por favor, o que é que vocês acharam dessa aula de hoje? O que é que vocês acharam Vocês conseguiram absorver bem, né, o que a gente tentou falar? Foi legal? Os vídeos, as imagens? Digam aí, por favor. Deem um feedback. Eu particularmente gostei muito, né? Parabenizar você, Cláudio. Sempre tá tentando se reinventar, né? Nesse momento. Sim. E pra gente que tá em casa fica muitas vezes com aquela ansiedade e mesmo perdido. E sempre inovando tanto nos modelos realmente de trazer na parte teórica, na parte propriamente dita, executando o exercício para a gente ver. Isso aí para mim tem sido fundamental. E nos primeiros momentos tive uma grande dificuldade emocional para encarar esse momento, até porque eu não sou da linha de frente direto, mas lidou com muita gente todos os dias, então a gente não sabe hoje como é que está a situação. Então quando a gente chega em casa já é naquela tensão de tirar a roupa, botar para lavar
E aí agora vou treinar, vou sair para a rua para correr, fica naquela indefinição. Então isso tem ajudado bastante. Tem sido muito bacana esse modelo aí e sempre muito interessante. Valeu mesmo aí, obrigado. Agradeço demais, galera. Eu quero estar montando outras aulas interativas como essa, né? Eu acho que dá para eu trazer qualquer tema para vocês aqui e ilustrar, como eu sempre gosto de ilustrar, mostrar imagens, mostrar exemplos, a gente comentar em cima até de casos, de imagens, que vocês possam me trazer também, por favor. Né? Relatem aí coisas, assuntos que vocês queiram que a gente aborde melhor. Mas para finalizar, o que eu digo tem alguém com o microfone ligado aí. Se quiser falar, fala. Pois é. Eu queria dizer que é muito legal esse processo. Eu acho que é um respiro assim para a gente, né? Eu tenho me reinventado muito, tô correndo em casa e acho que falando em frases feitas, acho que em algum lugar eu já li que o impossível é algo que você ainda não tentou. Eu nunca imaginei que eu estava até dizendo aqui para os meninos que labirintite eu não tenho, viu? Porque o que eu tenho rodado aqui, acho que a única coisa que eu tenho certeza que eu não tenho é labirintite. Mas assim, eu acho que é muito legal também a gente se encontrar, né? Tem uma energia aí diferente, legal da gente estar aqui numa manhã de sábado, talvez a gente estivesse se encontrando para um longão ou para um treino na serra, mas a gente está se encontrando virtualmente, acho que isso é uma energia legal. E aí é uma coisa que eu já tinha te dito, né, eu teria muito interesse de ter uma aula sobre esses equipamentos, né, para treinamento funcional. Tu tem me dado algumas aulas particulares, né, do TRX, do elástico, eu fico te perguntando qual a diferença da liga para o elástico, não sei o quê. Então, acho que a gente está aí tentando se reinventar, fazendo os exercícios em casa, eu acho que era importante, talvez, né, pelo menos é uma coisa que eu tenho interesse, de conhecer esses equipamentos, né, melhor, né? O TRX tem sido uma grande descoberta para mim. Enfim, era a minha sugestão. Perfeito, gente. E é legal porque isso aqui que eu tenho, essa ferramenta que eu tenho, ela me permite a gravar também. Então eu posso fazer toda uma aula aqui mais tranquilo, não ao vivo, sozinho, mostrando, colocando as imagens e tudo, gravando e depois soltando para vocês. Mas eu gosto dessa coisa do ao vivo porque a gente está aqui, ó, interagindo. O Thiago falou, o Eduardo falou aí, Zoraia comentando. Tô esperando só o Marciano falar ainda, que ele parece que fica tímido, né, nessas coisas de internet. Mas... Marciano disse que tá sem microfone, tá utilizando o computador. Ele tá no computador. Beleza. Mas o computador, se for um notebook, ele tem microfone, mesmo sem você ter ligado o fone nem nada, né? Se for ele tem o microfone. Talvez fique baixo, mas pode tentar. Chega perto se for um notebook, chega perto dele, desliga o símbolozinho do microfone que dá pra falar, viu, gente? Mesmo sem esses microfones com fio. Quando você coloca esse microfonezinho aqui com o fone, fica com muito mais clareza, claro, por causa do microfone que tá aqui. E eu escuto melhor vocês por causa disso aqui. Mas sem esse fiozinho, dá pra eu falar e escutar também vocês. Porque o próprio notebook ele tem um microfonezinho também embutido nele, né? O microfone e os alto-falantes que dá para você escutar. Mas passando essas coisas técnicas, eu quero só agradecer a vocês, dizer que eu quero muito estar tentando inovar com situações dessas ao vivo, né? Para que a gente interaja, porque eu acho que fica legal a energia, como as horários da interação entre nós, porque a gente se escuta, é mais legal ali ao vivo, independente do assunto, né? Que a gente possa abordar mais ou menos. A gente pode interagir bastante com essas tecnologias, essas ferramentas que a gente tem aqui. Então, eu agradeço demais, está bem dentro do cronograma, já acabou antes, inclusive, né, das 2 horas, era de 10 a meio-dia o meu programa, a minha programação, sabendo que a gente poderia começar um pouquinho com atraso, né, porque mais vão entrar depois, alguns vão entrar depois, né, e a gente está aí finalizando, e o que eu digo a vocês dá sim para a gente ter com o mínimo possível a gente conseguir sim treinar e conseguir resultados, né? A gente consegue realmente fazer a coisa acontecer com o mínimo necessário que a gente tem, né? E aí eu quero terminar aqui vocês de novo, né? Fixando essa imagem que é dos melhores atletas de corrida do mundo, né? E que por muitas vezes eles não têm muitos equipamentos, eles não Chela têm nyosha mguu. estrutura, mas mesmo assim Mguu wenye umekanyanga chini inyoke. corridas por aí que eles vão. Então,
eu termino aí Weinaina, vocês hiyo yako ni pra half cock. gente passar por essa fase de confinamento, de treinamento Tipo, kazi na kwa moyo well done. poucos equipamentos, Maguti well poucos done. itens, mesmo dentro Maguti- de casa, na Maguti leo só amekula comendo nini? dentro de casa, próximo de casa, né? Mesmo com isso dá pra gente se manter Chela nyosha em mguu. estado de equilíbrio. de Mguu wenye consciência, umekanyanga não chini deixar inyoke. cair. Eu peço a vocês, por favor, não deixem o Weinaina, estado hiyo yako ni de half cock. equilíbrio de condicionamento de vocês cair nesse período. Óbvio, vai cair Tipo, alguma kazi coisa, na kwa vai moyo cair well done. com menos Maguti well done. intensidades. Maguti- Mas na Maguti leo amekula nini? possível. Não somente, eu não estou preocupado só com o condicionamento físico de vocês, para as corridas, as coisas que vão Chela nyosha eu tô mguu. preocupado Mguu com a wenye mente umekanyanga de chini vocês, inyoke. quando a gente sai de uma situação de treinamento, mesmo no Weinaina, treinamento hiyo yako ni seja half em cock. casa, fazendo o que a gente faz em casa, você pode perceber que você sai uma outra Tipo, kazi na kwa moyo well done. uma série de hormônios Maguti well elevados, done. e após a atividade Maguti, física, na Maguti leo amekula dão nini? prazer, lhe dão mais vontade de seguir em frente. Então, pensem na atividade física como um remédio, Chela nyosha mguu. remédio muito potente. Mguu wenye Esse umekanyanga que a gente chini tá passando, inyoke. né? Então, tome dosagens desse remédio. Weinaina, pelo menos hiyo yako ni 3 half cock. vezes na semana, mínimo possível, né? Que vocês se Tipo, mexam, kazi na kwa sem moyo well ficar done. com os exercícios que der. Maguti E aí well eu done. coloco mais uma vez Maguti- à disposição na Maguti leo total de amekula vocês, nini? Como a Soraya me procura no pessoal, como a Cintia me procura no pessoal, muitos outros me procuram no privado. Se tiverem Chela dúvida, nyosha querem mguu. mexer o exercício, Mguu wenye umekanyanga não chini dá, inyoke. Eu tenho isso, eu tenho aquilo em casa, o que é que dá pra fazer? Né? Weinaina, A Soraya compôs hiyo yako ni half cock. equipamentos elásticos, coisas com um menino que ela conhece que faz esses elásticos. Tipo, kazi na kwa moyo well done. Você não tem em casa, Maguti você well procure, done. procurem a Maguti- Soraya, ela passa na Maguti um leo contato amekula para. nini? Vocês podem também adquirir outros equipamentos, dá até um ânimo maior você treinar com um equipamentozinho, outra mais, um elástico. Chela nyosha mguu. essa mais. Então, Mguu wenye umekanyanga chini aproveite esse inyoke. período pra também se motivar nesse Weinaina, sentido de treinar hiyo yako ni half coisas cock. novas, com metodologias e equipamentos novos. Mas independente de equipamento ou não, Tipo, como kazi na mais kwa moyo well bem done. claro, né, Maguti well não done. deixe Maguti- na Maguti leo fazer amekula nini? aquela do princípio da continuidade, igual o Arnold Schwarzenegger lá. Insista, né? Chela nyosha mguu. Mas insista. Mguu wenye umekanyanga chini pra inyoke. fazer com o que você tem para fazer. Weinaina, hiyo yako ni half cock. Particularmente, eu não tenho muita máquina, não tenho muita aparelhagem, minha casa é pequena, meu apartamento Tipo, é kazi na kwa moyo well Esses done. caras têm bem menos. Maguti que eu, well que eu done. tenho certeza Maguti- que esses na caras Maguti leo têm amekula nini? muito mais do que nós todos juntos. Até aquela mulher lá que tá fazendo, se botar na corrida, ela passa da gente brincando. Chela nyosha mguu. Com certeza tem Mguu bem wenye menos umekanyanga chini inyoke. a casa dela, a estrutura dela, a alimentação dela. Weinaina, bem hiyo mais, yako ni half cock. defasada do que a nossa. Né? E mesmo assim, esses caras conseguem. Tipo, kazi na kwa moyo well done. nos inspirar nessas Maguti well done. coisas aí, não só Maguti- delas, na Maguti leo amekula nini? que com pouco que tem conseguem fazer muito. Ok, galera? Vou parar a gravação aqui e podem Chela nyosha mguu. ir aí para suas casas. Mguu wenye umekanyanga chini inyoke. Estou às ordens, ok? Tá gravado aqui, eu acho que eu vou soltar no, Weinaina, no hiyo yako ni half cock. isso aqui depois. Valeu. Valeu, parabéns aí pra você, viu? Valeu, Tipo, valeu, kazi na agradeço kwa moyo well demais. done. Com ideia, colabore Maguti com ideias well para done. próximas vezes. Maguti, Ok? na Maguti leo amekula nini? Valeu, galera.